Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, no nosso último bloco, falando sobre esse quase um ano de pontificado do Papa Francisco. Mande a sua pergunta para a gente, mande a sua opinião também, o que é que você acha que vai mudar daqui para frente nesse pontificado. Tem sorteio no final do programa de um CD do Padre João Carlos, para quem está participando, então não perca tempo, até o finalzinho do programa ainda dá tempo. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, gostaria de citar aqui a opinião da Sueli, que está participando com a gente por e-mail. Obrigada, Sueli. Ela diz o seguinte, que na opinião dela, o Santo Padre está mostrando ao mundo como é realmente a igreja. Porque muitas vezes nos afastamos da igreja, padre, ou dos sacramentos por não encontrar um diálogo entre os fiéis. Ela diz aqui que para ela a igreja não mudou, só tem sido mais esclarecedora. O Papa não era tão popular, tão do povo, que ser padre é ser pai. E é isso que o Papa está sendo para nós. De certa forma, ela tem razão, né? Porque às vezes as pessoas buscam uma proximidade na igreja e colocam uma divisória, né? Entre o padre e o fiel, entre o padre e aquela pessoa que está mais precisando, né, Frei? No sentido mais simples mesmo de igreja. De fato, o Papa quer uma igreja de portas abertas. Uma igreja que saia até das suas comodidades para ir junto ao povo. Às vezes, se enlameando um pouco com as realidades difíceis que o povo encontra e que vive. Então, uma igreja que aceita o desafio de sair das suas estabilidades e realmente participar de uma vida muito próxima ao povo, apoiando as pessoas nas diferentes realidades que ele encontra, iluminando com a fé, fazendo-se presente como fermento até transformador da sociedade. Aliás, ele cita isso explicitamente na exortação. Eu prefiro, abre aspas, uma igreja ferida, enlameada, como o senhor lembrou, mas que caminha para fora, em saída para a estrada junto ao povo. É muito forte. A gente tem uma participação aqui também de Campo Grande, da Janete Pinesso. Obrigada, Janete, pela sua participação com a gente. E ela está retomando um pouquinho o assunto da participação das mulheres, que a gente falou também no bloco anterior, que os católicos estão, sim, muito motivados pelas ações do Papa em todo o mundo. E que, recentemente, ele disse que quer uma participação mais ativa das mulheres, como nós comentamos. Ela quer saber se, na prática, tem alguma ação da Igreja Católica nesse sentido no Brasil. Se já tem uma ação mais efetiva de uma participação maior das mulheres. Ou, na prática, ainda não. Não sei se o Walter ou o Frei Nilo tem alguma informação nesse sentido. A pastoral de nossas comunidades a presença da mulher é quase que onipresente, digamos, ela está sempre lá, né? Seja na catequese, seja em alguns ministérios, né? Ela está nas pastorais muitíssimo presente. Em algumas delas, se faltasse a mulher, para muita coisa. E ela é tão importante e decisiva na vida da igreja. Então, na verdade, há muito espaço ainda para que ela participe. Né? Há muito espaço para que ela realmente venha e participe. Eu acho que há espaço, a mulher conquistou esse espaço no serviço pastoral. Não há pastoral que não tenha mulher. Mas na hora de tomar decisão, planejamento do que fazer, decisões em vários níveis, na esfera das relações da comunidade com a sociedade, com a política, com a liturgia, aí a mulher é colocada para escanteio. Ainda tem um pouquinho de... Acho que sim. Ainda não há. É isso que o Papa quer que mude. Essa hora, de repente, de uma decisão maior. Isso precisa ser mudado. Agora, nós vamos para um ponto um pouco mais polêmico, que são os casos de pedofilia. Pela primeira vez, o Vaticano foi até a ONU falar e publicamente anunciaram que não existem desculpas para os casos de abuso. Isso mostra que o assunto vai ser tratado com muito mais relevância daqui para frente, será? Os casos de pedofilia? Pedofilia tem a ver com desvios, mas também é um crime. Às vezes a gente olha para a pessoa e diz, mas ela precisaria ter sido tratada, mas por outro lado está perpetrado um crime. O Papa atual não quer que se cubra com panos quentes essas questões, como se tem feito muitas vezes.
ele quer jogar com transparência e aquilo que significa um crime seja realmente assim tratado, com toda a transparência. Como crime. Como crime. E logo após o Vaticano se pronunciar sobre esse assunto, o Papa discursou, falando então sobre pedofilia no Vaticano. Vamos acompanhar. Durante sua missa da manhã na Casa Santa Marta, o Papa Francisco falou dos escândalos envolvendo a igreja e suas causas. Ele explicou que a raiz dos escândalos é a falta de uma relação com Deus. Mas nós estamos envergonhados? Tantos escândalos para mencionar individualmente, mas todos nós sabemos. Nós sabemos onde eles estão. Escândalos. Alguns deles nos fazem pagar muito dinheiro. E está certo, tem que ser feito assim. Uma vergonha para a igreja. Papa Francisco acrescentou que a falta de um relacionamento verdadeiro com Deus transforma a fé em algo sem sentido e vazio. A gente vai refletir sobre essas palavras do Papa. Quero reforçar a participação aqui do Maurício Âmbar. Obrigada pela sua participação, Maurício, nessa noite com a gente. E ele comenta as nossas perspectivas de mudança do Papa Francisco. Ele diz assim: o Papa Francisco faz lembrar na prática as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Acho que isso é muito próprio também nesse discurso da pedofilia do Papa. Ele denuncia, aí ele não abre mão. Ele está, eu diria, numa linguagem bem simples, pegando pesado. Já propôs reformas, rigidez na punição, colaboração com as autoridades, total transparência, enfim. Isso ele está fazendo, inclusive, não com relação só a esse tema, com relação à questão da corrupção financeira, trocando toda aquela comissão, só manteve um da anterior. Inclusive, o nosso querido cardeal Odílio também foi trocado, não por razões pessoais, evidente, mas por razões que ele estava vinculado ao outro time, ao outro grupo. Então, ele fez uma mudança radical, está numa etapa de mudar pessoas para mudar o foco, mudar estruturas, mudar, enfim, atitudes. Então, isso ele está fazendo e pegando muito pesado. Isso ele não vai abrir mão. Tá? É crime contra a humanidade. E ele, inclusive, denuncia aqui uma coisa que é muito forte, no parágrafo 93, mundanismo espiritual. É a pior coisa que existe. Você se esconder atrás de uma função religiosa que tem um caráter sagrado para o povo e fazer mal ao povo. Isso ele chama de mundanismo espiritual, que eu acho que é uma expressão nova e feliz para denunciar. Então ele tem também esse caráter que eu chamo de caráter profético, é um Papa profeta. Frei, o Papa mudou praticamente toda a comissão que fiscalizava o Banco do Vaticano, tem tratado muito sobre os assuntos do banco, quer melhorar essa questão na igreja. Ele quer pessoas mais especialistas também lidando com esse tipo de negócio. O Vaticano é um Estado, né? Trata-se de um governo. Ele quer gente mais especializada. O que ele está querendo com tudo isso? Na verdade, com a ajuda dos 8 cardeais, ele vai fazer uma real mudança profunda. Tudo indica que vai ser reescrita a Constituição do Vaticano, a Carta Magna do Vaticano. Isso significa mexer na estrutura. Então, não se farão, diríamos assim, remendos desta vez. Agora se irá para uma reorganização, talvez mais profunda ou total, da Cúria Romana, do Estado do Vaticano, colocando-o não voltado para dentro, para seus negócios, mas a serviço de todo o povo de Deus. Este é o ganho que nós vamos ter e um benefício grandioso para toda a igreja. Uma das pessoas que saíram da comissão, como a gente disse aqui, foi o brasileiro, o cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que recentemente fez uma coletiva para explicar essa decisão do Papa. Vamos acompanhar o que ele disse. Para Dom Odilo Scherer, as mudanças promovidas pelo Papa Francisco na comissão dos cardeais que atuam no Banco do Vaticano ainda não fazem parte de uma reforma efetiva no Instituto para as Obras da Religião. O Papa fez uma troca da comissão de supervisão, mas isso, ao meu ver, ainda não está longe de ser a reforma do Banco do Vaticano. Com a eleição de um novo Papa, é evidente que todos os cargos na Santa Sé são de confiança do Papa.
Então o Papa muda, recria, refaz, né, conforme o seu estilo, conforme a sua maneira de querer orientar as coisas. O arcebispo de São Paulo disse ter estranhado a proporção e a repercussão da notícia na imprensa. Eu posso dizer que eu estranhei a repercussão tão grande que se deu a esta troca da comissão de supervisão, porque talvez a compreensão não foi suficiente exatamente das competências próprias dessa comissão de supervisão. Segundo o cardeal Dom Odilo Scherer, a comissão da qual ele fazia parte no Instituto de Obras de Religião, o IOR, não tinha competências administrativas diretas no Banco do Vaticano. Ele apenas participava de atividades indiretas, como a aprovação do presidente eleito do banco. E que de São Paulo ele não teria condições de participar ativamente das decisões financeiras do banco. Nós não estamos lá atendendo ninguém no balcão, nem no escritório. Eu estou aqui em São Paulo, né? Eu não estava lá em Roma. Está aí o posicionamento importante do Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo. Rapidamente, a gente já está encerrando o nosso programa. Antes do nosso sorteio, eu gostaria que Frei Nilo e professor Walter falassem o que vocês esperam, respondendo a nossa pergunta ao telespectador de hoje, que vai mudar daqui para frente na Igreja Católica brevemente. Frei e Walter. Na verdade, com o Papa Francisco, nós teremos uma igreja mais colegial. Aliás, um desejo que já era expresso pelo Concílio Vaticano II. Uma igreja próxima do seu povo. Uma igreja que, se for necessário, chora com o povo que chora. E com ele também se alegra, sempre que ele também se alegra. É a força do Evangelho encarnado. É Jesus Cristo presente. É nós continuando a missão de Jesus. Walter? Creio que vai mudar muita coisa, sobretudo porque ele vai deixar as igrejas locais respirarem. As igrejas serão o que nós fizermos delas. E os nomes que ele tem nomeado são sintomáticos, né? O presidente desse G8 Vaticano é o cardeal Maradiaga, de Tegucigalpa, capital de Honduras. Quer dizer, ele vai presidir as reformas do Vaticano. Olha que coisa inédita. Alguém da periferia do planeta, da América Latina, da América Central, propondo reformas a um lugar que tem que ser serviço para a nossa igreja. Eu quero agradecer Frei Nilo, professor Walter, pela participação. A gente vai para o nosso sorteio, que o nosso tempo já está estourando. O nosso CD hoje vai para Janete Pinesso, que participou com a gente, mandando opinião sobre as mulheres. Eu quero agradecer a todos que ligaram, todos que mandaram e-mail. Janete, deixe o seu endereço com a gente por e-mail para a nossa produção encaminhar para você. Mais uma vez, obrigada, Frei e Walter. Voltem sempre ao Ação Nacional. E quero agradecer você de casa também. Entre na nossa página rs21.com.br. Você vai acompanhar todos os temas do Ação Nacional e outros vídeos como esse de programas antigos lá também. Eu espero vocês quinta-feira que vem, se Deus quiser. Uma boa noite. Boa noite.